Olá, uma das coisas que eu tenho dito já há um tempo atrás é que a maioria das pessoas, quando elas vão analisar alguns fatos, elas vê de modo geral. Em certas ocasiões você tem que avaliar de modo geral, outras ocasiões você tem que ser um pouco mais detalhista. E em outras ocasiões você tem que olhar de modo geral, avaliar de modo geral e também nos detalhes. E esta pergunta é justamente para que você tenha uma avaliação, certo? Para onde foi todo o dinheiro roubado pelo PT nos seus 16 anos de mandato? Pessoal, é o seguinte, muitas pessoas acreditam na inocência do Lula e na credibilidade do PT pelo fato de não sentir esse impacto desses roubos, entendeu? Então essas pessoas elas não analisam em detalhes. Não sei se vocês sabem, mas eu já disse em outros áudios aqui, outros posts, que no passado eu votei no PT. Eu acho que toda a população praticamente do Brasil chegou a votar no PT. Mas a gente precisa entender que nossa fonte de informações eram poucas, né? E o pior, além de ser poucas fontes de informações, eram manipuladas, eram compradas. Então hoje você tem sim a liberdade de pesquisar o que você quiser, a hora que você quiser. Até porque essa dúvida que você tem para poder pesquisar já é muito gratificante. Tá entendendo? Então, quando a gente elogia Bolsonaro, essas coisas, não estamos dizendo que ele é perfeito. Mas o fato de ele expor como funciona o sistema, isso foi muito bom pra gente poder acordar, entendeu? Então, se você sabe que o PT fez coisas boas, beleza, eu também sei que o PT fez coisas boas. Só que a gente, nessas horas, tem que avaliar por trás dos bastidores também. Não é só o que mostra na televisão, entendeu? Não é só aquelas coisas que passam na propaganda, você tem que ir mais fundo nisso, você tem que pesquisar mais profundamente, porque é bem melhor para você não ser enganado. Isso vale para qualquer situação da vida, ok? Você vê aquelas coisas, você vê uma situação, você tira a sua avaliação, mas também você tem que ter aquele ponto de interrogação para você ir mais profundo, ok? Então o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: todo esse dinheiro do PT, pela minha conclusão, pela minha humilde conclusão, pela minha pouca sabedoria que eu tenho, simplesmente foi por um plano de poder que envolve toda a América Latina. No caso, o PT, por que o PT ele facilitou o financiamento de obras fora do Brasil, enquanto dentro do Brasil não estava acontecendo nem 20% das obras que acontecia fora com o nosso dinheiro? Por quê? Porque isso nada mais, nada menos do que uma sustentação, é sustentar um plano de poder que levaria, sim, no mínimo 30 anos para começar a ficar bem visível a todos. Por isso que com 16 anos do PT, o próprio seus aliados, que hoje a gente sabe que são aliados, PMDB e PSDB, é tudo aliado do PT, hoje a gente sabe que isso daí nunca foram inimigos. Então por que que eles mesmo acabaram tirando a Dilma? Porque eles viram que aquilo ali estava indo de mal a pior. E o plano deles era, sim, para mais para frente conseguir fazer todo esse planejamento da América Latina, tornar a América Latina praticamente toda socialista. Só que chegou uma hora que a gente sabe que as Forças Armadas brasileiras, graças a Deus, as Forças Armadas brasileiras não é vendida. Não foi vendida como a da Bolívia, não foi vendida como a da Venezuela e agora, infelizmente, as Forças Armadas da Argentina também está aceitando demais as condições do presidente, mesmo que ele seja eleito, mas o presidente que a gente sabe quem foi que o indicou, que foi a família Kirchner, né? E a gente sabe muito bem como eles são. Então a questão é, as Forças Armadas brasileiras, elas se incomodaram sim e logicamente que nos bastidores ela agiu. E aí vem aí toda essa repercussão do impeachment, da Dilma e por aí vai. Então, de 2019 para cá, com a eleição de Bolsonaro, a gente começou a ter tanta informação, a receber tanta informação, a enxergar tanta coisa, que às vezes a gente ficou pesado. Eu digo a vocês que eu realmente teve vezes de eu ficar pesado, eu cheguei até a me afastar um pouco da rede social. Mas é um dever que a gente tem, e se a gente for ver, a gente não pode fugir dessa responsabilidade, porque no passado pessoas foram para a guerra, lutar pela liberdade, pessoas morreram pela liberdade. Você está entendendo? E quando eu digo isso, até falando sobre o regime militar, que a gente sabe muito bem que já tentaram sim impor o socialismo e o comunismo através das armas, só que perderam feio para as Forças Armadas. Só que isso aí você não vai ver na matéria nas escolas, que a maioria a gente sabe como funcionam as escolas públicas, né? Agora, graças a Deus que está começando a melhorar, está começando a ser uma coisa mais transparente. Então o que eu digo a vocês é isso, o plano do PT não é apenas a questão de dominar o Brasil, de ter o controle total do Brasil. Entendeu? Porque a gente viu no lockdown agora, durante o lockdown, a gente viu as ações dos partidos de esquerda, os governadores de esquerda aí, como que eles veem o controle, né? O que para eles significa o controle, né? Enquanto o presidente pregava a liberdade, eles trancavam as pessoas dentro de casa, não importa se é desculpa de pandemia, a desculpa que for, eles vão usar várias desculpas para te prender dentro da tua casa, para controlar a tua vida. Então a questão do PT é o plano total da América Latina. Por isso tem o Foro de São Paulo, quero que vocês pesquisem isso. E é isso aí, pessoal. Avante Brasil e vamos ficar de olho, porque a gente não pode deixar que nossa América Latina se torne uma América Latina comunista. Deus abençoe.